O assunto hoje, o primeiro, pode ser, já que você já chegou desabafando, o que tá acontecendo com o Santos, hein? Claro que a gente vai falar de seleção brasileira, minha lente saiu fora do lugar, chato pra caramba quem usa lente, Nossa, viu? não põe o dedo no olho, não. Não, tô colocando na pálpebra, cara, é diferente. Tem gente que fica sensível com isso, Fica sensível, gosto, então tá bom. Você foi desabafar sobre o Peixe ontem, 3-1, sacode. Cara, que sacode que tomou o Santos do Goiás ontem, o PDV tava por aqui também. O Brasão frangou em três lances. Mentira. 3 frangos do Santos. O Brasão, que é um cara muito regular, vem ganhando ali algum respeito, né? E o pessoal valoriza ele como titular, aquele substituto do João Paulo, mas ontem, meu amigo, foram 3 lances assim, inexplicáveis. O Brasão foi mal, primeiro ele dá um rebote nos pés do atacante, depois a bola pinga, engana ele, depois ele defende a bola pra dentro do gol. Tudo bem, acontece, um Santos que tava 8 jogos sem perder e tal, tem toda aquela coisa, mas o futebol do time do técnico Fábio Carille é muito fraco, como deve o Santos, e joga agora contra o Mirassol. Então o Santos tá dando margem aí pra ter algum nervosismo que não precisava na Série B, porque o Sport ganhou, caso perca pro Mirassol vai ficar a 3 pontos de sair do G4, então volta aquele drama, né? O Santos, depois de muito tempo de tranquilidade, já tem aí alguma pressão. O Santos, porque o Carille tá com pressão já há bastante tempo. Falou ontem ou não? Falou. Ontem ele falou? Ontem ele deu entrevista coletiva, eu até pensei, falei, cara, você não dá a coletiva quando ganha? É um recado, né? Tipo, ganhei, não devo satisfação pra ninguém e tal. É uma coisa. Agora, quando você perde, você vai estar se omitindo ali de alguns problemas. Eu imaginei que o Carille não fosse fazer isso e realmente não fez. Ele deu a entrevista coletiva, tentou explicar, disse que, enfim, o planejamento segue sendo o mesmo, que o Santos vai subir e que tem tudo sob controle, de novo, com o futebol muito abaixo. Então, o Carille segue sendo criticado e, assim, é claro que a gente não vai ser leviano a ponto de cravar alguma coisa ou de falar que o Santos já vai estar em contato com algum técnico, mas é muito difícil que ele permaneça pro ano que vem. Sim, pro ano que vem já era, né? Foi de arrasta já. Ô, Martelo, sabe o que me chamou a atenção nessa coletiva do Carille? Eu tava aqui ontem. Cara, é assim, uma coletiva sem energia. O treinador, às vezes, quando ele perde, por mais, às vezes, que ele trace, às vezes, um cenário meio mentiroso pro torcedor, você vê o cara ali meio enérgico e tal, né? Meio pé da vida com alguma coisa. Cara, o Carille, ele senta pra dar entrevista num marasmo. Nota 6, assim. Não, numa coisa assim, tipo assim, você não sabe se o time perdeu, se o time ganhou, se o time empatou. Isso que me chama a atenção. Ontem até a gente não elogiou, eu nunca elogiei o trabalho do Carille nessa Série B. Eu só tratava até então como um certo exagero, o torcedor do Santos passando um pouco do ponto com relação a um time que tem o acesso encaminhado, mesmo sendo uma Série B muito equilibrada. Tá. Mas é um trabalho, sim, abaixo da crítica, e eu acho que o Carille, ele meio que tá num modo automático, assim, de tipo assim... Esperando acabar. Esperando acabar. Mas aí, Não só ontem, eu liguei esse sinal de alerta. O Santos pode ser vítima desse marasmo nessa reta final. Sábado, o Santos tem um jogo contra o Mirassol, que, cara, se perder, e dependendo dos outros resultados... O Santos pode começar a ver ali a turma do retrovisor, mas muito, muito próximo e com o psicológico meio que abalado. O Santos, assim, em termos de peça a peça, sabe, jogador a jogador, também não tá um pouco nesse... Eu acho que é um time cansado de... Tem Sabe muito, o que eu ia falar? Tem muito boi cansado. Vai ter muito torcedor que vai falar, pô, mas se o cara não pega essa motivação sendo jogador, ele não vai pegar em outro lugar. Eu te entendo, mas você já parou pra pensar também na mente dos caras lá jogar a Série B? Entendeu? Não, sim. Mas, Não cara, mas é a seja... profissão dos caras. É, isso que eu ia Você falar. tá jogando Não no é Santos justificativa. também, né? Não é justificativa. Pode ser uma explicação. Os caras vão treinar meio, pô, se eu jogar aqui nota 6, a gente sobe. Se eu jogar nota... sim. E aí, o sinal de alerta que você falou serve, porque é o trabalho do treinador reerguer os caras, então. Chegar e falar, ó, deixa eu falar, então vamos pra cima, vai. Vamos botar uma energia aí, entendeu? Energia, cara. Mas... O Carille deve sugar a energia dos Não, caras. é isso que eu tô falando, mas tipo é por isso que seria o dementador do trabalho Harry dele. Potter, né? Olha no fundo Dementador, dos olhos. Carille, é isso? Olha no fundo dos olhos do Diego Pituca, do João Schmidt, eles estão, cara, exaustos, tiveram a alma sugada, assim, porque, cara, tudo bem, você jogar uma Série B com a camisa do Santos, ninguém gostaria de estar passando por isso, mas eles têm que entender É a realidade. que tem que jogar, cara, não adianta. O Santos quer fingir que vai fechar os olhos e acabou a Série B, que não existiu. O Santos não quer ser campeão, Marcelo Teixeira falou isso, não quero ser campeão da Série B, vai ficar essa marca
marca negativa. O Santos não quer usar a camisa 10 na Série B, dentre tantas outras coisas que desvalorizam a competição. Tudo bem, é uma postura, mas não dá pra fechar os olhos e achar que vai passar assim e que o torcedor também vai fechar os olhos, porque o torcedor tá vendo o time jogando muito mal e não vai deixar de cobrar. E o Carille parece que ele tá no multiverso do Carille, né? Porque na entrevista coletiva ontem ele acaba falando que o que ele vê na rua, ele não vê no estádio. É justamente sobre essa questão da cobrança do torcedor. Qualquer pessoa que foi na Vila Belmiro esse ano viu quanto a torcida pega no pé do Carille e fora do estádio também. Os torcedores do Santos, eles estão muito bravos com o Carille. Muito. E ele chegou a falar assim que os torcedores apoiam ele. Ontem, na coletiva de imprensa, depois de você perder por 3-1. É, os torcedores do Goiás. Carille! Carille! Pô, E vocês ele são fala, maldosos. ele disse que ele vai continuar fazendo a caminhada dele normal, que ele gosta de Santos, que não vê nada disso. Pô, e Santos e é uma parece delícia, que né? parece que o Carille tá em outro, você não gostar outro de ambiente, Santos. Pô, tá em Santos é top. em outro clube. E ele tem que entender que não é só o fato de estar na Série B, ele está na Série B com o Santos, que até tem aqui o Agrela colocou pra gente falar sobre ser uma das piores temporadas do Santos. Foi o ano passado a pior temporada, assim. Na minha concepção, a temporada que você cai, ela é sempre a pior, Sim. né? Porque você fez A tudo não de ser errado. que você não suba no caso É. do Santos, né, Gabi? E no caso do Cruzeiro, né, que não subiu, ficou 3 anos lá na Série B. Sim. Mas o Santos tá fazendo absolutamente tudo errado, mas por algum motivo consegue ficar ali no G4. Eu acredito que o Santos vai subir. Sobre essa questão de você ser campeão ou não, isso não importa. Você tem que subir, independentemente da forma como você vai subir. Você precisa ter o acesso pra Série A. E porque a gente tá falando do Santos, cara. Ó. Mais uma vez, o cara ele tem que entender onde ele está. E parece que ele tá em um clube qualquer, assim, que ele tá ali fazendo um trabalho voluntário e ele não tá. Isso Sabe, é verdade. sabe o que é essa situação pra mim? É o seguinte, os caras foram lá e falaram, ó, Carille, seguinte, não sei, tem multa no contrato dele? Deve ter, né? Acho que a multa dele é de R$1 milhão, Não. né? O Corinthians chegou a consultar. É uma multa, tem uma multa, então. Carille, é o seguinte, você vai até o fim do ano, nós não vamos renovar com você pro ano que vem, sobe com o Santos. O Carille olhou e falou, pô, beleza, pra que eu vou ficar aqui regando esse gramado se eu sei que depois os caras não vão me dar esse gramado? E aí, cada um, você pode olhar e ver uma oportunidade de treinar bem o Santos e abrir uma porta depois pra você em 2025 treinar um grande time. O Santos não vai... 2 milhões. O Santos não vai pagar a multa dele, o Santos não vai mandar ele embora e pagar o salário, não atrasado, mas não vai dar esse salário pra ele. O Carille já sabe que tá fora pagar ano que multa vem. porque assim, Não, ele não vai se eu demitir. tô com uma. Então, pode ser, mas é que eu fiquei com uma ligeira impressão ontem de que se der ruim contra o Mirassol, ele meio que joga a toalha. Ou não, Pode Bruno? ser, mas Cara, eu acho que ele vai ficar lá empurrando com a barra. A situação é, eu vou ficar aqui até o fim do ano ganhando meu salário, eu tenho meu emprego garantido. O Santos, acho que antes da hora, né? Também tem um lado dessa história. Pô, imagina você tá trabalhando, eu chego aqui pra você e falo, ó, Brunão, a partir de 2025 você não precisa mais ir no resenha. Você vai vir aqui todo dia com que cara? Motivação, né? Pois Entendeu? é, sim. Você vai Eu vir acho que é aqui uma- como? Você pode vir falando, pô, vou fazer um trabalho bom pra tentar migrar, pra tentar fazer sei lá, ir pra um outro programa, alguma coisa assim, ou você vai lá e vai falar, cara, vou ficar aqui falando na cara do Martelli, sabendo que daqui a 2 meses eu não tô mais aqui. É Uma mais ou via de menos mão isso. dupla. E essa relação do Carille com o Marcelo Teixeira, PDV, que você perguntou, assim como o Marcelo Teixeira já disse, olha, Carille, vamos ficar por aí, termina a temporada, vamos conquistar o acesso, tá tudo certo, ele também não vai entender que o Carille vai deixar ele na mão, porque ele não deixou o Carille na mão em alguma oportunidade, isso vai então ser recíproco, é o que eu enxergo. O Carille não vai pedir as contas amanhã, se é o que a gente tá pensando, caso o Santos perca pra equipe do Mirassol, engate uma sequência ruim, não é o que vai acontecer. É assim, PDV, possibilidade de contratar um técnico novo pra essa temporada, pra reta final de Série B, é zero. O Santos não deve fazer isso. Até porque o Santos tem o maior step do Brasil, Sim, que é o Marcelo sim. Fernandes, né? E segue por lá. E é um cara que, assim, já assumiu o Santos Pro bem e pro 6, mal. 7 vezes, né? Pois é. E foi com ele que o Santos caiu no ano passado Sim. também. O Santos caiu sem técnico no ano passado. Foi o Marcelo Fernandes quem assumiu essa bronca e segue à disposição. Então, não esperem, santistas, que agora vai cair o Jorge Sampaoli pra fazer 5 rodadas finais Não, ele de Série vem. B espetaculares. Ele vem. Sabe? Não é Ele esse volta o pra uma caminho. Série A, eu acho. né? Ah, aí Eu pode acho ser. isso possível. Aí pode ser. Isso é bem possível. Ó, vamos lá. Então, finalizando aqui esse papo do Santos, o próximo jogo do Santos é em casa no sábado, não é isso? 6h30. Na Vila Belmiro contra o Mirassol, que é o jogo que o próprio PDV tava falando.